Agradecer a oportunidade, em nome da FenaSucro e Agrocana, em dividir o palco com esses dois sábios professores que estão desde sempre no setor sucroenergético, com o desafio de trazer, encantar e reter talentos, que eu acho que é o desafio número 1 que nós temos dentro do nosso setor. Quando a gente pensa em educação, né? A gente tem a habilidade de reter talentos, de conquistar novas pessoas para o nosso setor. Nosso setor tem um público mais velho, mais novo. Essas novas tecnologias que nós estamos embarcando dentro das nossas biorrefinarias, as nossas antigas usinas, estão atraindo essa mão de obra qualificada que a gente precisa? Esse é o tema desse painel que nós estamos aqui hoje. Agradecer Márcio Venturelli, que à frente do Senai tem desempenhado um papel fantástico. Para quem não conhece o Senai de Sertãozinho e o trabalho do Senai que realiza no Brasil, é um trabalho que nós temos que aplaudir de pé, onde ali nós temos jovens que estão sendo desafiados com tudo isso que nós falamos agora. Professor Otávio Valsec, dispensa apresentações, da UFSCar, Vico, para os amigos e para todos, que também tem um desafio grande, né, que tem a experiência toda do Planalçúcar, daquela parte onde foi fundamental para que a gente chegasse aonde nós estamos hoje. E antes de começar, eu queria fazer uma homenagem à família Ramos, Alex Ramos e Marral, que estão nos brindando com esse evento nesses 2 dias. Eu acho que pessoas como o Marral, como o Alex, como o pessoal do Gatua, trazendo informações, disseminando conhecimento. O cara que não distribui conhecimento, ele não pode ser considerado um cara que está à frente do seu tempo. Quem retém conhecimento e não divide, não é um sábio. E é aí que está o nosso desafio. Vico, vou começar com você, respeitando a hierarquia. A idade. E queria fazer uma pergunta. Você, um acadêmico, um professor, um cientista, como você está enxergando essa juventude que nós temos hoje entrando nas nossas faculdades e sendo desafiados por pessoas como você a pensar fora da caixa? Como é que está sendo a penetração de jovens dentro dessas faculdades que são mais difíceis, tipo a UFSCar? Primeiro, boa tarde a todos. Alex e Marral, hoje de manhã eu já os cumprimentei e salientei que de muitos eventos que ocorrem no setor sucro, eu diria que esse está sendo o primeiro e talvez o único onde a academia está presente. As pessoas se esquecem que as ideias, a gênese de toda a tecnologia nasce dentro da academia. E a gente está aqui na Berlinda, e para responder a pergunta de Paulo, que foi meu aluno também, eu diria que eu sou mais jovem que os jovens alunos que são os viquetes, né, seguidores de Vico. Eles falam: Vico, você é muito louco. Eu falo: não, eu sou realista, eu sou sonhador, sou empreendedor. Graças a Deus, hoje o mundo está mudando, a juventude está mudando. Nós tivemos uma fase muito crítica de apatia da juventude. O ensino hoje, eu acredito que ele deveria ser modificado muito. Não vou dizer radicalmente, mas muito. Nós não estamos formando pessoas. Infelizmente, nós estamos informando pessoas. E o mundo não precisa disso. Eu passo para os meus pupilos o seguinte: existem 3 verbos que a gente deve ter sempre em mente para combater a inteligência artificial. Hoje, ninguém faz nada sem o auxílio da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial não sente, não pensa e não age. É o famoso SPA. Guardem, SPA, nessa ordem. Tudo. A gente deve sentir,
A cada ação existe uma reação, essa reação é o sentimento. A gente deve pensar, coisa que eu faço com os meus alunos, eu não vomito no popular a disciplina que eu leciono. São 5 disciplinas que eu leciono na graduação, para engenharia agronômica e para biotecnologia. E o curso MTA, fazendo merchandising, que é o único curso em gestão industrial sucroenergética do mundo. Isso começou em 2007, nós estamos indo para 20 anos. Tem alguns professores, tem muitos alunos aqui, graças a Deus. E tenho certeza que esses alunos aprenderam. Mas aprenderam a pensar. E isso que está sendo importante com esse pessoal que está saindo. As universidades hoje, elas estão recebendo pessoas que vêm num caminhar constante de informação. A gente tem que mudar tudo isso e começar na base. Hoje, durante o almoço, a gente estava comentando das crianças do Japão, que eles vão para a escola, lá não tem faxineira. Essas crianças não sujam. E quando a eles limpam. Vai fazer isso aqui. Primeiro minuto, ele vai falar, mãe, o professor mandou limpar a sala ou mandou catar o papel que eu joguei no chão. Ou o professor vai lá, ou o pai vai lá que tomar satisfação com o professor, que o professor tentou educar. Então, nós estamos passando uma fase muito crítica, muito complicada, e nós só podemos modificar uma nação através do conhecimento, da educação. Educação existe, a boa educação e a má educação. A boa educação deve ser cultivada em casa. A célula máter, família, deve prevalecer. E ali que a criança deve ter seu início educativo, a sua cognição para ser um cidadão livre de bons costumes no futuro. Então, acho que a luta, eu estou com 10 anos que poderia estar aposentado, né? Até ontem eu falei, hoje completam-se 45 anos, 9 meses e 10 dias, 9 meses e 10 dias, e algumas horas, né? Então, e agora acabei de falar, ser professor não é profissão, professor é uma missão. E eu, graças ao grande arquiteto, ele me deu esse dom, essa missão de formar cidadão livre de bons costumes e colocá-lo no mercado de trabalho da melhor forma possível, porque não existe melhor recompensa para um professor que vê seu aluno bem colocado. E nessas reuniões, eu agradeço a ele, porque eu vejo muitos de nossos alunos aí na frente de gerência, de diretoria, enfim, isso é muito gratificante. É uma luta constante, tá? Boa. Márcio, eu sou entusiasta do Senai, você sabe disso, a gente tem um Senai lá em Sertãozinho. Aliás, só interrompendo, desculpa, Márcio. O Senai é exemplo ao vivo e a cores da melhor planta de etanol e de outros produtos que o mundo possa conhecer. Tá? Eu sou testemunha ao vivo e a cores, e esse cara é fantástico também. Desculpa, vai. Obrigado. O Senai de Sertãozinho tem uma característica que eu não vejo em outros, né? Que é aprofundar na realidade local da indústria, da necessidade que nós temos na macro-região, né? Quando a gente leva um desafio para o Senai, está faltando soldador, está faltando mandrilhador, está faltando técnico de segurança do trabalho. Ali a gente percebe que o acolhimento da necessidade da indústria, esse bate-bola indústria e educação é muito forte. Como é que vocês conseguiram fazer com que o industrial se engajasse dentro do Senai? Nós temos lá o patrono do Senai Sertãozinho, o industrial. Como que você faz esse bate-bola acontecer para saber realmente essas necessidades da indústria para formar essa nova galera que vai chegar para o mercado de trabalho com a qualidade que a gente sabe que o Senai tem? Muito bem. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Naturalmente, eu queria agradecer mais uma vez o convite de participar desse evento, cada vez mais bonito, né? Muito bacana encontrar amigos do nosso dia a dia aí, que a gente milita. Queria agradecer o Paulo. Paulo é companheiro de estrada de muito tempo, né? A gente está sempre junto. Agradecer ao professor Vico, meu professor,
está sempre tirando minhas dúvidas, estou sempre falando para ele, ó, biotecnologia, estou com um problema aqui, está sempre me dando toda a atenção, enfim, nosso eterno professor. Respondendo a sua pergunta, bom, primeiro está no DNA do Senai, né? O Senai ele foi criado para atender a indústria. E antes de eu responder pontualmente isso, atualizar vocês sobre o Senai, né? O Senai existe há 84 anos, é a casa da indústria, né? Ele foi criado para atender a indústria em dois grandes pilares. O primeiro, o pilar educacional, no qual ele foi criado num momento onde não se tinha mão de obra na indústria, precisava de industrializar o país e precisávamos de um modelo. Assim, o Senai foi criado como um dos modelos, e é um modelo que está posto, está aí, e formando mão de obra, desde a qualificação profissional, né, a aprendizagem industrial, os cursos técnicos, né? E agora o Senai tem um centro universitário, então ele tem as faculdades Senai, as pós-graduações, enfim. Então o Senai ele foi desenhado para isso. E também o pilar de tecnologia, que além de formar a mão de obra, né, para a indústria, né, trabalhar em diversas áreas da indústria, ele também responde à indústria no modelo consultivo. E aí, de acordo com cada região. Aí, respondendo parte da sua pergunta. O Senai de Sertãozinho é um exemplo que serve para todos os Senais para vocês entenderem. O Senai de Sertãozinho ele foi desenhado, ele foi projetado, ele foi montado para atender o setor de bioenergia. Isso leia-se principalmente o setor cicloenergético. E toda a sua cadeia de valor. Então ele começa desde a metal mecânica, tá? Ele passa pelas áreas de química, bioquímica, automação, instrumentação, enfim, ele forma todo esse conjunto da cadeia de valor que atende desde as indústrias de base, por exemplo, chegando até a usina em específico. Como que o Senai sabe e identifica isso, não só em Sertãozinho? Ele faz o quê? Ele tem sistemática. O Senai é muito maduro nisso. Primeiro ele escuta o empresário, por quê? Porque ele está dentro da empresa. Então existe, né, todo um comitê gerencial, diretivo, que sabe das demandas, que sabe das necessidades. E a partir disso, são feitos diversos estudos e são feitos o quê? Sugestões de cursos. E quem aprova isso é a própria indústria. E depois disso, o aluno também não é só colocado no mercado, a gente mede se realmente ele está sendo absorvido, se o curso está fazendo sentido. Então isso é para vocês terem um panorama de como que isso acontece. E isso é árduo, isso é diário. Né? Atualização de cronogramas, tá? Isso é extremamente complexo. Né? Vocês sabem que desenvolver isso tem uma responsabilidade muito grande. Só para vocês terem uma ideia, 2 pontos. Falando que o professor Vico disse, né, Sertãozinho tem uma planta de etanol em tamanho real que simula realmente uma usina, onde ali basicamente a gente trabalha com duas grandes tecnologias, que é a biotecnologia, a bioquímica que está lá, então desde a operação até projetos de teste, de escala, é feito todo lá, e a parte de automação, instrumentação e controle operacional de planta, tá? Então é feito também lá. Nessa linha, qual é o grande objetivo? A gente entregar o formando, né, o mais próximo possível para estar funcionando, para estar dentro da indústria. E uma coisa nova para vocês, né, de primeira mão, que talvez muitos de vocês não sabem, mas logo vão começar a ter uma divulgação. O Senai o Senai de Sertãozinho ele vai começar a ter o curso técnico em biocombustíveis e nós vamos ter também a graduação em biocombustíveis. Senai de Sertãozinho, que já foi desenhado para isso, dando respostas ao mercado que está sempre pedindo isso daí. Tá? Fantástico, fantástico. Bom, essa primeira parte a gente já conseguiu fazer a parte essencial de passar, mas agora nós vamos apimentar um pouco, Vico. Essa galera que está se formando nas nossas universidades, nas nossas faculdades, qual é o perfil dela? Porque todo mundo fala que a geração Z isso, a geração Z aquilo, tal, mas o que eu vejo? Hoje o número de professores aumentou significativamente, todo mundo é professor de tudo, todo mundo sabe tudo, todo mundo dá aula, todo mundo é coach, todo mundo faz tudo. A galera que está se formando na UFSCar, o que você está sentindo? Está saindo profissional do jeito que era antigamente? Nós estamos com uma defasagem? O cara perdeu o interesse no estudo além do básico? Eu ia pedir para diminuir a luz para ver se tem algum aluno recém-formado aqui para não criar inimizade.
Mas, enfim, eu falei, obrigado. Eu falei para o Paulo, a gente está comentando isso constantemente. Mão de obra no Brasil está sendo extremamente complicado, não é só no nosso setor. Não é só no nosso setor. Eu disse, eu tenho um viés diferenciado dos professores tradicionais. Eu não aplico prova há muitos e muitos anos. As últimas provas que eu aplicava, eu dava ponto pela cola mais criativa. Eu incentivo a criatividade, volto a falar no SPA. Hoje os alunos eles são desafiados e eles se autoavaliam através de hackathons. O assunto é cana-de-açúcar. Quais são as dificuldades e quais são as oportunidades, e apresentem para investidores, tipo Shark Tank, alguma coisa assim semelhante, e eles usam inteligência artificial. Vocês não têm noção de cada trabalho fantástico que surge, que são sonhos que se tornam realidade um dia. Tá? O que a gente enxerga, e vocês, se tiver alguém com mais de 5 ou 10 anos em usina, levanta a mão, por favor. Vocês conhecem alguns engenheiros de Excel? É Oscar que está aqui na frente? Vocês conhecem os engenheiros de Excel? No grupo de vocês tem alguma coisa semelhante? O cara é especialista em planilha. E faz os outros se ocuparem para gerar dados, para abastecer a sua planilha. Ele vai ver que tem uma diferença de 86 para 92. Está aqui a diferença. Por quê? Porque está diferente. Mas por quê? Os porquês não têm mais resposta. E tem outra. Entra, olha, você tem que começar assim, assim. Mas o cargo de diretor não tem? Tem. Mas vai demorar 30 anos. Imagina, 30 anos, 6 meses está vazando. Porque ele não vê perspectiva de crescimento. Então, isso é muito comum. A gente enfrenta quase que diariamente. Mas, por outro lado, tem sempre aquele nicho de 5%, 10%, né, dos alunos, que eu digo que tem bunda, desculpa, eu falo muita bobagem, né? Aliás, dizem que eu só falo bobagem. Eles têm bunda e, em função da nádega avolumada, para ser uma linguagem mais eclética, eles têm paciência de esperar o tempo passar para subir na carreira, vestir a camisa da empresa e aprender. Quando entrei na universidade, um professor literalmente falou, vocês me desculpem, mas foi a expressão que ele usou. Ele era um professor de nematologia. Ele falou, vocês estão entrando sabendo merda e vão sair sabendo fezes. Apenas vocês vão elitizar o vocabulário, que aprender vai ser na lida. E é isso que acontece. A universidade ela te dá direções para você buscar o aprendizado. E é isso que a gente faz. E como é que eu posso agir hoje num mundo em que as pessoas se instruem por uma caixinha que está emborrecendo a humanidade, se instrui com a Rede Bobo de televisão, com essa besteira? Não se instrui. Por quê? Porque não dá tempo de pensar, não dá tempo de raciocinar. As pessoas não leem mais, não se conversam, não se olham. Isso está isolando. O homem não é uma ilha. Então, o network, esse tipo de evento é fantástico. A gente troca informações. Hoje, né, Oscar, há muito tempo, Oscar é professor nosso, eu sou fã incondicional do Oscar. Em público, como do Paulo, do Venturelli, eu adoro isso aí. Hoje, eu não sei se vocês viram, tem um cara com uma tiara, não sei se ele está aí. Eu estava escovando dente, eu tenho um pouco de timidez, falei, o que é isso? Você viu, cara? Ele está com um capacete, porque uma vez eu pensei, vai ter uma hora que vai ter um capacete que nós vamos usar, e ele vai ler as ondas cerebrais e vai transformar em dados, palavras, enfim. Desculpa da água. E eu falei, o que é isso aí, né, rapaz? Ele falou, não, isso é um incentivador cerebral. Eu falei, gostei. Não sei o que é, mas
tem voluntariado para experimentar isso aí? Porque eu sou um voluntário. Ele falou, não, você está meio cabisbaixo, baixo astral, isso aí pode estimular. Eu falei, deve ser igual quando se fuma um cigarrinho do capeta, né? Deve, pô, cara, que legal, não é? Dá um up É legal, deve ser. Eu vou conversar com ele ainda, ele já passei o contato, eu falei, vamos conversar. De repente a gente separa alguns alunos que hoje a cannabis ela é liberada, tá? Em Florianópolis, inclusive eu tive semana retrasada lá, é liberado na rua, o cara, legal, acaba com o tráfico. Então, álcool é proibido, né? Droga, mas cannabis está liberado na universidade. Então a gente separa um grupo que fuma e o outro que vai vestir o capacete. Vamos ver quem vai ficar mais legal na pesquisa. Ô, Vico, não foge da pergunta que eu te fiz, por gentileza. Então, gente, a gente precisa mudar isso aí. O pessoal que está saindo tem que ter consciência de que o aprendizado está lá, tem que conhecer processo. Tá? Ir lá na Dorna, enfiar o dedo, experimentar o fermento. Acabou aquele lance de você entrar na usina. Antigamente você entrava, Dorna aberta, você entrava e falava, você está com contaminação, deve estar 10 a 11, né? Mas como? Eu falei, pelo cheiro, gente, vocês não sentem? Hoje é Dorna fechada. E, pasmem, o gerente agrícola ele vai trabalhar de sapatênis. Ele vai para o campo de sapatênis e volta com a sola branquinha. Eu falei, mas você não foi para o campo? Fui. Não, mas vi, está tudo em ordem. Você desceu do carro? Não precisa. Eu falei, bom, beleza. Estou inventando? Não. Graças a Deus, isso aí está diminuindo. Tá? Mas é uma luta que a gente tem. Acabou, você quer aprender? Vem aqui. Eu falo isso para os viquetes. Falei, quer aprender? Senta a bunda na cadeira, vamos trabalhar, vai para o campo, 5 horas da manhã. Porque quem entra no setor é contagiado e contaminado pelo setor. Setor judia. Mas judia que você vai, acorda 5 horas da manhã resolvendo um problema, vai dormir meia-noite, quando não toca o telefone, meia-noite, tá? Mas vicia. Eu não conheço uma pessoa que entrou no setor, foi para outro e gostou. Não. Por quê? O setor sucroenergético ele é multidisciplinar, interdependente e é dinâmico. Isso é fantástico que nos deixa vivo. Mexeu aqui, dá merda lá. Você precisa entender o todo. O que os alunos que saem hoje, eles entendem disso? O que nós conversamos hoje? Está cheio de gente, especialistas em modelagem. Eu sou um estudo de modelagem, eu tenho um software de modelagem do consumo de gás carbônico. Tudo bem. O outro da excreção de glicerol. Enfim, cada um. Mas eles não se conversam. O processo fermentativo é um processo extremamente... Fazer modelagem matemática com ser vivo, que é biologia, tá? Eu aprendi que para trabalhar com fermentação tem que ser psicólogo de levedura. E é assim. Chega, Paulo. Tá ótimo. Tá. É gostoso poder tirar essa percepção, né? Aqui nós temos 2 tipos de ensino, né? Nós temos a faculdade tradicional, a universidade tradicional, e nós temos o Senai do lado de cá, que é mais hands-on no negócio, né? Eu acho que cada vez que eu vejo a interação, a entrega, o manuseio, né? Você entra no Senai e o cara está numa coluna de destilação no primeiro dia de aula, apertando o botão para ver o que acontece. Diferente do tradicional. Como que está sendo, Márcio, essa nova fase de encantamento dos alunos para que eles não desistam no meio do curso, para que eles fiquem dentro daquele cenário que está sendo instruído? Como que o Senai percebeu isso antes dessas grandes instituições, né? Porque se a gente não mudar o modelo de ensino, como a Harvard está fazendo aqui em Ribeirão Preto, como o Senai faz e outras universidades, nós vamos perder, nós não vamos encantar essa galera nova que está chegando. O que você conseguiu enxergar disso, Márcio? Bom, eu vou tentar te responder isso dentro do plano de governança educacional do Senai, de como que a gente enxerga isso. Bom, primeiro respondendo que isso não tem resposta fácil. Isso é complicadíssimo no sentido assim, olha, você tem um modelo, você tenta replicar ele, mas existem situações que a gente vai vivendo cultural, a própria mudança de mundo que nós estamos vivendo, mas a gente tem que se balizar em alguma coisa. Então é assim, ó, o que acontece? O professor disse aqui,
existe uma questão geracional. Então, assim, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos fazendo uma grande mudança. E dentro dessas grandes mudanças, um dos maiores impactos que estão acontecendo é na questão da digitalização. Então a digitalização está em tudo agora. Então, como eu disse, vou usar IA, vou usar, enfim, ChatGPT, e todos os nossos alunos estão envolvidos nisso de alguma forma, todos sem exceção. Então, como que a gente tenta responder isso? Respondendo com cenários. Então, como que a gente enxerga no Senai? Então, primeiro, nós temos um grande grupo de pessoas que procuram o Senai para se atualizar. Quem são essas pessoas? São as pessoas que já estão na indústria, que têm a consciência de que tem que se atualizar. Então, o que o Senai tenta fazer? Ele tenta levar um conjunto de conhecimentos, isso transversais, por exemplo, análise de dados, processamento de dados em nuvem, até mesmo tomada de decisões baseado em sistemas digitais. Isso leia-se, introdução à inteligência artificial, mas tudo para o seu mundo. Então, quem trabalha, por exemplo, na área de laboratório, quem trabalha com automação, controle operacional. Então, o Senai tem uma série de cursos. Qual é o principal objetivo? Impactar ele no dia a dia, porque ele vai lá na usina, ele já vai começar a usar a ferramenta. Tá? Um exemplo bem prático. É natural e não tem nenhum problema disso. Estou na usina também praticamente todos os dias. O pessoal usa muito planilha do Excel para tomar decisões. Então, a gente já tem todos os cursos voltados, como, por exemplo, para usar os BIs. Praticamente todas as usinas já usam os BIs. O que na verdade é um BI? O BI já é um sistema analítico que ele já vai te dar uma informação em tempo real e já vai te projetar informações. Isso já é um salto. Pode parecer óbvio, mas o pessoal tem que ser treinado nisso, porque já são ferramentas novas que estão chegando aí. Então essa é uma primeira resposta. Qual a primeira resposta? Aproximar quem já está aí de tecnologias novas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos o pessoal estudando lá, os meninos lá, fazendo aprendizagem, fazendo técnico, tá? Fazendo o curso de especialização. Tá? E esse menino, a gente está competindo com ele na sala de aula com o Instagram. Essa é a grande verdade. Então, como que a gente tenta fazer isso? Isso é difícil. Bom, o que são algumas iniciativas? A gente tenta fazer algumas coisas. Uma delas é mudar a forma da ferramenta. Então, no Senai, do ponto de vista pedagógico, tecnológico, a gente tem uma série de ferramentas, a gente consegue aproximar esse aluno com ferramentas especiais. O modelo de ensino do Senai ele vem mudando muito, ele está totalmente orientado hoje, praticamente todos os cursos são orientados a projetos, e como esses projetos são desenvolvidos, tem mudado bastante também, já com o uso de ferramentas digitais, para tentar trazer isso, o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que, por exemplo, pode parecer óbvio isso, mas a gente não presta atenção. Para a gente conseguir engajar o aluno, a gente faz uma medição. Para a gente conseguir engajar ele tem que se sentir e pertencer ao projeto. Aquilo tem que fazer sentido para ele. O aluno, hoje, que vai ser o futuro profissional que vai estar na indústria, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer operação. Aquilo que se repete. Ele se fica entediado muito rapidamente, ele não quer. Porque na cabeça dele ele entra no ChatGPT e já está respondido. E não é bem isso. Mas é difícil você fazer. Então como que a gente faz? A gente tenta mudar o modelo. Então a gente coloca dentro da sala projetos, o desenvolver de tudo isso, né, para que ele realmente tenta se engajar. Mais uma vez, não tem resposta fácil. E é um esforço muito grande e é um desafio muito grande para o próprio Senai. Porque a gente tem que responder à indústria, né, colocar esse aluno lá. É claro, são todos que conseguem? Não, mas grande parte dele que passa por essa nova trajetória, que ela não está pronta ainda, ele já está tendo um sucesso melhor e a gente já está conseguindo medir isso. E só para fechar, qual é o horizonte que a gente tem? A gente entende no Senai, até porque a gente tem todos os planos de investimento, são anuais, faz investimento tanto em pessoas, professores, treinamento, né, em ativos, né, educacionais, olhando o futuro. Porque a gente sabe que no futuro, esse ato que existe, né, entre quem está aí no mercado e essa geração nova, que no futuro vai estar, vamos pensar num horizonte aí, em 20 anos, esse ato ele já vai praticamente não existir mais. Ele já vai estar incorporado com essas novas tecnologias. Mas para ele estar incorporado com essas novas tecnologias, ele vai ter que estar muito à vontade com essa nova indústria. E que nova indústria é essa? É a indústria dos dados. É saber utilizar as tecnologias de dados. Para quê? Para tudo. Desde uma tomada básica de decisão no controle operacional,
até uma tomada de decisão estratégica que ele vai ter que mudar um mix de produto. Tá? Então, esse é o objetivo e essa é a ideia que a gente tem de tentar trazer um pouco desse novo formato de cultura aí para levar para a indústria. Uma coisa que eu venho percebendo, a gente teve lá o campeonato brasileiro no Senai, né? Um jeito diferente de interagir, todos os estados competindo em vários setores para descobrir quem faz o melhor robô, o robô que joga a bolinha no cesto mais rápido, tal, falando assim bem... Eu percebi que a maioria dos industriais que sobreviveram perante a todos esses problemas que nós tivemos, a maioria deles tiveram o Senai como porta de entrada. Isso eu falo com muita propriedade. Nós fazemos a FenaSucro lá em Sertãozinho, onde a gente lida com várias empresas, são mais de 600 expositores, e grande parte da galera que hoje está à frente dessa indústria tem formação dentro do Senai e depois disso vai buscar. Só para complementar o que você falou, qual que é esse segredo do Senai de, além do técnico, formar pessoas com habilidade de empreendedorismo? É muito simples. Caiu o papel no chão, tira o papel do chão. É simples assim. Você sujou a bancada, você tem que limpar. A hora que você pegar o torno, ele está limpo. A hora que você entregar ele, tem que estar limpo. É simples assim. O Senai ele tem na cultura, na espinha dorsal dele, o que é uma indústria de primeira linha. Esse é o ponto. Então ele entrega para o mercado um aluno formado com uma cabeça de uma indústria de primeira linha. Esse é o ponto. Então ele já chega, sem sombra de dúvida, com uma postura pronta. E aí cabe a ele se continuar o desenvolvimento. Mas esse é o DNA do Senai, esse é o perfil e essa é a cultura que o Senai foi criado e funciona até hoje. Ô Vico, e fazendo um contraponto, né? Hoje a gente sabe que grande parte da educação vem do governo, né? E de instituições. Essa interlocução com o ensino avançado, com o ensino tradicional. Porque o que a gente vê muito? As universidades, as faculdades que são do governo, elas têm o mimimi, elas têm a geração Z mais exacerbada, e a galera que está no técnico e nas faculdades pagas e bem pagas, elas estão com outro direcionamento, elas estão pensando na internacionalização, tal. O que virou as nossas instituições de hoje em dia na entrega de profissionais para todos os setores que nós temos? Paulo quer que eu seja demitido, sofra um processo administrativo, além das inimizades. Mas, enfim, o Márcio esqueceu de comentar, e eu faço parte da equipe de Los Atômicos, do SESI. A maior parte dos alunos do Senai, que a gente tem uma proximidade muito grande também, foram alunos do SESI. Tá? E o meu grupo ganhou o prêmio. Os meninos, crianças de 13 e 14 anos, fantásticos, foram para Houston receber o prêmio. Tá? O maior orgulho, me emociono com isso. Paulo, é complicado. Essa resposta é super complicada. A base tem que ser mudada. É o que o SESI faz, é o que o Senai faz, a universidade deveria fazer. Mas, quando você fala em serviço público, ainda então, vamos lá. Eu poderia estar aposentado há 10 anos, com salário integral. Eu sou tratado como os velhos do IAA, tá? Quem conheceu o Instituto do Açúcar e do Álcool. A minha formação é pesquisa. Eu ingressei no Planalçúcar em 1980, 1º de janeiro de 1980, lá em Araras, berço do Proálcool, onde hoje é o Centro de Ciências Agrárias da UFSCar. A maioria das pessoas hoje estudam, se matam para passar no concurso público porque tem estabilidade. Isso é horrível. E eu já falei várias vezes, se você estivesse numa iniciativa privada, você estava na rua. E, infelizmente, é uma cultura que vem se assentando cada vez mais.
a gente não tem mais, como eles mesmos dizem, pessoas como os velhos do IAA, que amam o que fazem. Eu sempre falo, eu não trabalho, eu vivo em férias. Que quem faz o que gosta e gosta do que faz, não trabalha. Eu sou apaixonado pelo setor, sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu estou curtindo a aula de sábado agora, sábado de manhã. Mas sábado você não vai jogar futebol? Eu falei, não. Coisa muito mais prazerosa em se fazer do que conversar, aprender, ler. Eu gostaria de ter 30 horas no dia para poder ler. Ultimamente eu não estou conseguindo ler nem o que eu escrevo, né? E aquele lance, né? Escrever não lê, o pau comeu. E é o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa mudar. Eu não consigo mudar toda uma estrutura, mas eu consigo mudar a minha vida. Eu tenho, acho que 30 anos que eu não assisto televisão, literalmente. Ouço, vejo inclusive Fórmula 1, que talvez seja esporte, que foi noticiado agora, domingo, que próxima temporada, todos etanol 2G, os bólidos, né? E coisas leves, mas noticiários, eu sou alienado, graças a Deus. Senão é muito sofrimento, gente. Será que não faz parte da gente mudar um pouco e tentar modificar, entender que o funcionário público, ele trabalha para o público, eu não trabalho para mim. Só que o exemplo que vem de cima não é esse, né? Todos pensam em si, não pensam no povo. E perguntam, Vico, por que você não aposenta? Que eu tenho muito ainda a aprender com o pessoal que está entrando, os alunos, tá? E muito a compartilhar. E isso faz com que a gente tenha ânimo de continuar e nos mantenha jovem, porque nada nos deixa mais jovem, Márcio está aí, do que estar com a juventude, falando a linguagem deles, coisa que os que estão adentrando a carreira docente, infelizmente, deixaram de entender que professor não é profissão, é missão. Isso aconteceu recentemente numa aula em que eu compartilho metodologia científica. A primeira pergunta que eu faço no primeiro dia de aula para crianças de 17 anos que estão entrando na universidade, saindo debaixo da barra das asas da galinha da choca da mãe, fala, o que você quer da sua vida? Pouquíssimos falam, eu quero ser feliz. Eu quero ser famoso, eu quero isso, quero aquilo. Eu até falo, quero viajar o mundo inteiro. Eu falei, vai fazer turismo, não biotecnologia. Tá? Poucos falam, eu quero ser feliz. E para ser feliz, faça o que gosta e goste do que faz. Isso eu introduzi em casa. Eu tenho um filho de 37 anos, 3 prêmios internacionais, inclusive um, não tem nada a ver com agronomia, engenheiro de áudio, ganhou com o Emicida o Grammy amarelo, né, da música amarelo, tem o Leão de Prata de Cannes e o segundo Emmy Kids do Brasil. Ele faz o que gosta, vive num perrengue, porque o meio artístico é pior que ser professor, né? Mas ele é feliz. Quais seriam 2 atitudes que você acha que a gente podia implementar de imediato para essa mudança de mindset a respeito da educação dentro das universidades? Assim, bem rapidinho, assim. Se espelhar nos países desenvolvidos é uma delas. Eu acho que é tranquilamente, quem tiver oportunidade, fala, o melhor dinheiro investido no mundo é dinheiro em viagem. Nem que seja para bebedouro, vai ver a cultura da cidade. Tá? Agora, falei, semana passada, semana retrasada, estive em Florianópolis, aí atendeu, fui num restaurante e falou, o senhor está satisfeito? Eu falei, com esse sotaque, você não é daqui, menina. Não, eu sou da Bahia. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí ela me falou, sabe quantos homicídios ocorreram na cidade de Florianópolis no ano passado? Eu falei, não tenho a mínima noção, 50, assim? Foi 9. E o povo está estarrecido com isso. Cultura. Então, a gente precisa mudar. E para mudar a cultura, a gente precisa mudar a base, que é a oferta de conhecimento. Cultura todo mundo tem. Eu sou consultor das Nações Unidas na cadeia sucroenergética, acho que desde 2000. Eu conheço vários países da África. Eles também têm as culturas. Uma delas é, a criança nasceu, morreu, dá para os urubu. É a cultura deles. Está errado? Não, é diferente. É a cultura deles. Mas é uma cultura correta, errada? Não. Então, mudar culturalmente as pessoas é
oferecer conhecimento correto. Como é que eu ofereço conhecimento correto? Mostrando que é certo e que é errado. E você falou do mimimi, eu sempre falo, gente, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Para com essas coisas, chega de passar a mão na cabecinha. Ai, é o sistema, coitadinha, tá. Eu não vou falar um caso que deu na FENASUCRA passada, enfim, de uma perdida. A aluna entrou no ônibus sem saber que ia para Sertãozinho, que eu trago o pessoal na feira. Vamos, eu vou levar lá, inclusive. Eu levo os alunos lá a conhecer. Aliás, Oscar, você lembra quando nós fomos conhecer o laboratório lá do Senai? Oscar, para quem não sabe, ele é o top dos top do Grupo São Martinho, né? Nós ficamos impressionados com o laboratório. E a gente que está na academia e o Grupo São Martinho, a usina São Martinho é a maior usina do mundo. Falei, nossa, por quê? Isso é mudar a concepção, é mudar o portfólio do que existe no mundo. Ele falou, formam pessoas de primeiro mundo, certo? Essa é a nossa função, mostrar, existe coisa melhor. Se esforce para alcançar isso aí, não o que acontece hoje. Tem coisa melhor, mas você deixa quieto, deixa para outros. Não, vai em frente que você é capaz. O Emerson também era capaz, né? Ou não sei se ele morreu. Chega, isso é muito trash, começou. Marcião, o que você acha dessa galera nova que está se formando? Como que eles estão vendo o setor da bioenergia? Nós vamos conseguir reter talentos dentro desse nosso universo? Nós estamos estimulando o futuro da bioenergia já na sala de aula? E como nós vamos fazer com que outras pessoas enxerguem o nosso setor como uma boa oportunidade de negócio? Porque nós estamos disputando com a aviação, nós estamos disputando com petróleo e gás, papel e celulose, alimentos e bebidas. Como o setor de bioenergia tem que se comportar e o industrial se comportar para que a gente encante cada vez mais pessoas para vir trabalhar nisso que move a gente, faz a gente acordar todo dia de manhã apaixonado pelo que a gente faz, mas, de novo, a gente vende muito para dentro do setor. Como é que a gente vai lá na galera da Embraer falar que bioenergia é bacana? É desafiador, né? O que a gente tenta fazer é mostrar que nós somos os privilegiados. E a gente tenta transferir isso no dia a dia. Por um motivo muito simples. A gente tenta mostrar para eles que é o seguinte, o mundo daqui para frente, cada vez mais, precisa de energia, precisa de alimento, do básico. E a bioenergia, ela já é o quadro que já está dando, não é mais o futuro, é já o presente, que já está dando respostas aos limites que a gente tinha no passado. Então isso já configura um quadro de oportunidades enormes. Agora, quando você diz reter talento, isso é uma equação complexa, porque não é, às vezes o que passa na cabeça das pessoas é assim, a empresa é responsável por reter o talento. Tudo bem, parte mas não é, isso é uma equação, que depende da pessoa também, depende de ambientes, depende de uma série de coisas. Quando eu coloco isso na equação, eu não tenho dúvida que o setor, pensando como indústria, como empresa, como organização, ele já se mexe, ele é extremamente preocupado com isso. Haja vista que ele sabe do grau de importância de ter essas pessoas lá bem formadas e engajadas, né? Quando eu coloco nessa equação as pessoas que estão sendo formadas do lado de cá, eu acho que cabe às organizações, como por exemplo o Senai, né, tentar mostrar esse horizonte no dia a dia. Então o que a gente tenta fazer é mostrar a grandeza do setor e os privilégios, como você mesmo está dizendo, né? Eu vou competir com esse aluno que ele pode ir para uma Embraer, estou dando um exemplo, né? Ele pode ir para uma montadora, não tem problema nenhum, a pessoa tem que fazer o que gosta, né? Mas a gente tenta mostrar que este setor é um setor que a gente brinca, ele é infinito. Dá para você trabalhar em qualquer área que você quiser, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio nosso, estar no setor e mostrar essa paixão pelo setor. É somente assim que a gente vai conseguir engajar. Quando você mostra para um aluno
que ele coloca ele dentro de um centro de controle operacional para produzir etanol, e que ele vê que tudo aquilo está sendo controlado por um sistema de controle central, e está tudo funcionando de forma automática, e aquilo encanta ele. Ele olha e fala, poxa, mas como que isso funciona? Né? Como que isso é capaz de funcionar? Né? Porque ele vê o computador lá na casa dele, mas quando ele está ali funcionando na usina, na indústria, né? Então isso é tocar o aluno. Quando mostra para ele o que é um processo fermentativo, então você coloca aqui, ó, o processo é biotecnológico. Bio? Como que o etanol? Ah, então o etanol não sou eu ferver a água com açúcar. Não é. Não, pessoal, desculpa. Você vai ficar no corte. E daqui a pouquinho nós vamos ter uma palestra de IA com o Alessandro Faria, fantástico, cabelo, está por aí, e vai falar um pouco sobre essas novas oportunidades que nós temos. Mas, Márcio... Deixa eu fazer uma complementação dele. Nas capacitações que a gente oferece para a usina, enfim, para todo mundo, é muito difícil a gente ver o indivíduo se autovalorizar. É característica do povo brasileiro ser humilde. Isso tem que mudar. E eu sempre falo que muitas vezes o cara vai com o filho na padaria e o filho pede um sorvete e o pai fala assim, olha, eu ajudei a fazer esse sorvete. Fala, você é padeiro agora? Você é sorvete? Não, eu fiz o açúcar que está nesse sorvete. Nem que seja por ter apertado um botão no COI. Passa um carro e fala, filho, papai é responsável por aquele carro que está andando. Ué, por quê? Agora você virou metalúrgico também? Não, papai faz parte de quem fabrica o combustível que abastece esse carro para andar. Isso é motivo de orgulho. Só que a gente não tem essa autovalorização. Isso precisa mudar também. Dá a importância devida num setor que é pujante, que somos referência. O Brasil é o único país do mundo que substituiu 100% de combustível fóssil em veículos leves. O mundo inteiro almeja, a Alemanha almeja ter 20% da matriz energética de fontes renováveis. A cana-de-açúcar só, que pouca gente sabe que na matriz energética é a primeira fonte de energia renovável, não é a hídrica, não. A hídrica é segunda. A cana está em primeiro lugar. E a gente não sabe disso, não valoriza isso. A cana-de-açúcar é referência mundial. Ela participa na matriz energética brasileira com quase 20%. E o mundo quer ter o total da sua matriz em 20% renovável. E quem fala isso? Eu tenho. Isso aí é só um produto da nossa matriz. A gente tem poucos patriotas de uma terra abençoada que está sendo vendida, infelizmente. Mas a gente é capaz de reter as coisas boas. Desculpa. Tá tudo bem, eu só fechando. Então, o desafio é mostrar. Então, quando você mostra para um aluno, por exemplo, eu gosto de explicar, contar essa situação que sempre acontece. Quando ele vê, por exemplo, como o etanol, como é o processo fermentativo, e que ele entende que o processo biotecnológico é que forma o etanol, né? E isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo, né? E isso mexe mesmo com eles, né? E aí, quando ele olha a dimensão de uma usina, onde ele leva esse conhecimento, essa tecnologia, e ele escala num parque industrial de uma envergadura, como, por exemplo, né, uma São Martinho, né, que a gente leva um aluno e ele olha uma dimensão de uma indústria daquela, só se realmente ele não tiver interesse mesmo de caminhar por esse caminho. Mas eu fico muito com essa síndrome de pequinez que o brasileiro tem, né? A gente não sabe que na Melissa tem cana-de-açúcar. Então, as menininhas estão andando com a Melicinha que tem plástico feito de cana-de-açúcar. A gente não fala que os canudinhos são feitos com plástico de cana-de-açúcar. A gente não fala que os boizinhos estão comendo ração feita da cana-de-açúcar, do processo fermentativo. E por aí vai, que a gente passa aqui dias e dias falando sobre o nosso produto, que hoje não é só cana-de-açúcar, né? Hoje não importa mais o que está chegando ali na pesagem da usina, nosso trabalho de biorefinaria vai se transformar em produtos amigos da natureza e pensando no futuro das próximas gerações, né, Vico?
O tema do Vision Tech Summit e o desafio é a indústria do amanhã. Qual que é a educação do amanhã? Quais são os profissionais que nós vamos precisar amanhã? Bem rapidinho, que falta 5 minutos para a gente encerrar aqui. Daqui a pouco o Cabelo vai dar um show aqui para falar sobre IA para a gente. Vamos ouvir. Ser sonhador e empreendedor. Todo sonho se torna realidade um dia. Sempre, sempre. Basta ter fé e jamais desistir. Einstein falava, a intuição é muito mais importante que o conhecimento. Nós temos 6 sentidos: audição, visão, tato, paladar e intuição. Poucas pessoas dão valor para esse item. Fui intuído? Fui. Põe em prática. Ah, não dá certo. Já perdeu. Palavra tem força. Tem um ditado indiano que fala que Deus diz sim para tudo que a gente pensa e fala. Vamos falar coisa boa e pensar coisa boa. Mas criem, inventem, que é o que eu tento passar para os alunos. É o famoso um exemplo prático de estudo de bancada de universidade que ninguém deu nada e ganhou projeção dentro do nosso setor. Pró-álcool, não precisa mais nada. O que a gente fazia em 1975? Fazia rum, álcool para perfumaria, De repente alguém falou, espera aí, isso aqui é equivalente a uma molécula de petróleo. Eu posso fazer tudo que eu faço com petróleo, posso fazer com uma molécula de etanol, posso. Inclusive mobilidade. Pronto. E aí nós começamos em 1975 com o equivalente, 3 minutos, o equivalente a 3.000 litros de etanol por hectare, até chegar em próximo aos 11.000 litros, um crescimento de 4% durante 30 anos consecutivamente. Isso não existe em qualquer vegetal, qualquer produto agrícola do mundo. Como? Investindo em conhecimento, em novas tecnologias. Dia 22 nós vamos ter nesse mesmo ambiente o lançamento das variedades RBs, que é a República do Brasil, que a gente faz parte do programa, que eram oriundo do Plano Açúcar, Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar. Foi tudo muito bem pensado, planejado. O Plano Açúcar antecedeu o pró-álcool. A gente precisava ter matéria-prima para abastecer os carros do futuro. É isso. Alguém imaginou, pensou, vamos tornar isso realidade. Eu acho que é o mais concreto. Márcio, qual é o profissional que nós vamos precisar nesse futuro próximo? Porque quando a gente fala de biorrefinaria, de etanol de segunda geração, nós também estamos subindo a régua da formação profissional que nós temos, né? Daqui a pouco nós vamos estar falando de nuclear, engenharia. E uma coisa curiosa que eu descobri, o nosso setor é responsável pelo maior número de engenheiros, desde a aeroespacial até o engenheiro agrônomo. A gente demanda uma procura muito grande por vários tipos de engenharia. Qual que é esse engenheiro do futuro que nós vamos precisar no visão de longo prazo? Eu vou dar uma visão de longo prazo, mas eu vou me permitir a responder uma coisa que está vinculada à sua pergunta, que mais que o pessoal me pergunta bastante. E fica uma dica, né? Quem está no mercado hoje? Então, quem está no mercado hoje, o que tem que estudar? Como que vocês têm que se preparar? Você tem que entender que a indústria vai ser digital. Não é a indústria, a sociedade vai ser digital. Ela está aí, está posta. Não adianta a gente querer duvidar disso, só que cada vez vai ser mais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender sobre comportamento de dados. O que está faltando nas pessoas é isso. Nossa, eu me incluo. Essa geração toda nossa que está no mercado, nós temos que entender comportamento de dados. Não tenho nada contra o Excel, não, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos evoluir nas ferramentas de análise de dados. Então, nós precisamos de entender isso. Então, quem está aí nessa geração, que eu me incluo, nós temos que entender comportamento de dados. Então, façam curso de tudo que vocês se prepararem. A geração que está estudando, o que ela precisa de continuar fazendo, mas ela tem que ter um entendimento de que isso vai ser fundamental. É estudar conceito, fundamentação. Está falhando muito conhecimento de matemática, de física, de estatística. Mas está muito ruim, mas está muito ruim mesmo. E aí o pessoal quer partir já para dados, inteligência artificial. Pelo amor de Deus, gente.
Não vai conseguir. Não vai. Ó, tem aluno de engenharia que tem dificuldade e não gosta de estudar técnicas digitais. Se ele não estuda técnicas digitais, como é que eu vou entender como o computador funciona? Está difícil. Vai ter problema. Ele tem que entender isso. Pegando esses dois cenários, aí respondendo para a bioenergia. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, é o nosso professor aqui, mas eu vou passar de uma visão que eu tenho de Instituto de Tecnologia. E estou sempre falando para o nosso time. A fronteira é biotecnológica. Haja vista que o sonho do setor sucroenergético, eu falo sonho, por quê? Porque nós estamos numa crescente cada vez mais de desenvolver cada vez mais produtos dentro da usina, que é o bioproduto, que é toda essa biotecnologia à disposição de N oportunidades dentro da própria usina. Nós vamos chegar até a biorefinaria. Então é a fronteira. Qual é a fronteira? Ter os nossos engenheiros à disposição, começando por dados, né? Com toda a engenharia que tem, todas as engenharias transversais, olhando a usina e falando quais são as fronteiras biotecnológicas, quais são os novos produtos que eu vou desenvolver, porque é um universo, a cana-de-açúcar é um universo, né? E as novas tecnologias, os novos materiais, cada vez mais vão permitir com que a gente tenha produtos derivados que a gente, seguramente, nem imagina ainda. Muita coisa para se desenvolver e muita coisa para se criar. Então ficam aí essas fronteiras aí para a gente pensar. Bom, nosso tempo esgotou, tudo que é bom dura pouco, mas, Vico, suas considerações finais e o grande recado que a gente tem que deixar desse painel sobre educação. Se eduquem da maneira correta, é o mais simples de tudo. E façam o que vocês gostem e sejam apaixonados pelo que fazem. É assim que funciona a humanidade. Observem a natureza é sábia. Vamos copiá-la. Sejam felizes, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, Vico. Senhor Venturelli, qual o grande recado para essa galera que ficou com a gente aqui 1 hora escutando sobre educação nessa tarde gostosa que nós tivemos aqui? Eu queria fazer um convite, uma proposta para vocês. Nós estamos vivendo um momento também, em função de toda essa mudança, essa tribulação, né, natural na sociedade, né? Às vezes a gente fica um pouco chateado, para ficar só nessas palavras, com o jovem que está aí. Vamos acreditar nele. Nós temos que acreditar. Pessoal, isso não é demagogia, nós temos que acreditar. Nós temos que treinar ele, nós temos que orientar, nós temos que guiar, nós temos que estar junto, nós temos que estar perto. Porque, gente, querendo ou não, gostando ou não, são eles que vão estar aí no comando daqui a alguns anos. E se a gente negligenciar esse momento, que é uma tribulação, seguramente nós vamos pagar o preço disso também. Seguramente. Então fica esse recado. Agradeço muito a atenção de vocês. Mais uma vez, uma oportunidade fantástica, né? Então, muito obrigado, que vocês tenham aí muito sucesso, né? E a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom, queria agradecer mais uma vez, então, a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós não temos como evoluir sem acreditar no ser humano, né? Geração Z, Y, qualquer que seja, se a gente não tiver amor ao próximo em primeiro lugar, nós não vamos formar nenhum profissional de qualidade, nós não vamos dar oportunidade para novas pessoas assumirem o que a gente tem como certo. O nosso certo vai mudar, como já mudou várias vezes. E através da educação e da formação de novos profissionais é que nós vamos ter um setor bioenergético cada vez mais forte, pujante, que foi construído por pessoas fortes e pujantes. Então, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns à família Ramos, que nos proporcionou essa tarde maravilhosa. Muito obrigado a todos. Estão todos convidados para 2026 na FenaSucro e Agrocana, junto com a gente. Obrigado.